Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. É com alegria no coração que a gente volta a falar do amor de Deus, né, irmãos? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no segundo livro dos Reis, capítulo de número 3. E por misericórdia, a gente colocou um tema aqui na palavra, que é resposta no deserto. A gente até fez uma arte aí, né, Bruno? Não sei se ele vai pôr ali depois, mas se ele pôr, depois eu comento sobre a arte. Tá bom? Então vamos lá. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 3. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço em primeiro lugar por estar aqui, trazendo a tua palavra, Senhor. Que eu possa ser canal de bênção para a vida dos meus irmãos. Tire em nome de Jesus todo empecilho, tudo aquilo que venha tentar atrapalhar a atenção dos meus irmãos para ouvir a tua voz, Senhor. É o que nós lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, nós vamos ler do 16, segundo o livro dos Reis, capítulo de número 3, do 16 ao 19. E disse: Assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor, não vereis vento, e não vereis chuva, todavia este vale se encherá de água, e bebereis vós, o vosso gado e os vossos animais. E isto ainda é pouco aos olhos do Senhor. Também entregará a eles os moabitas nas vossas mãos. Vou ler de novo. Presta bem atenção no que eu vou ler agora, irmãos. E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor. Também entregará a ele os moabitas nas vossas mãos, e ferireis até a todas as cidades fortes, e todas as cidades escolhidas, e todas as boas árvores, cortareis, e entupirei todas as fontes de água, e danificareis com pedras todos os bons campos. Agora eu gostaria que você fosse bem sincero comigo, que eu vou te fazer duas perguntas, tá bom? Certo? Combinado? Vamos lá, primeira. Quem nunca tomou uma decisão sem primeiro buscar a Deus? Eu vou levantar essa mão aqui, que na outra pergunta eu vou levantar outra. Quem nunca tomou uma decisão sem antes buscar a Deus? Quer dizer, você não buscou a Deus e já tomou a decisão. Amém, Jesus. Agora a segunda pergunta, você em casa também, viu, irmãos? Deus está te olhando aí, viu? Eu não estou te vendo, mas Deus está. A segunda é a seguinte, quem tomou uma decisão buscando a Deus, mas não esperou a resposta dele? Levanta a outra mão assim, ó. Né? Se eu soltar o microfone, vocês não vão me ouvir de casa. Mas eu levantaria a mão nas duas, né? Tomei sem buscar e tomei buscando, mas não esperei a resposta. Dá quase a mesma coisa, né? E é interessante, irmãos, que no passado, o povo, por muitas vezes, eu vou citar exemplos aqui, o pessoal, antes de fazer qualquer coisa, buscava a direção de Deus. Eu estou falando pela palavra, tá? Por exemplo, 2 Samuel, capítulo de número 2, versículo de número 1, diz assim: E sucedeu depois disso, que Davi consultou ao Senhor, dizendo: Subirei a alguma das cidades de Judá? Olha a resposta. E disse o Senhor: Sobe. E falou Davi: Para onde subirei? E disse: Para Hebrom. 1 Reis, capítulo de número 22, versículo de número 5, diz assim: Disse mais Josafá ao rei de Israel: Peço-te, consulta hoje a palavra do Senhor. Depois eu vou explicar um pouquinho mais isso aqui. Só vou, disse dois livros diferentes, com dois reis diferentes, buscando a palavra de Deus para tomar uma decisão, para subir ou para não subir, para ir ou para não ir. E aí eu vou citar dois exemplos aqui. Deus é maravilhoso, né, irmãos? Hoje de manhã eu estava ouvindo a palavra, e quem ouviu a palavra de manhã, ou quem estava aqui de manhã, vai ver algumas cristocidências. Não é o tema, nem o propósito da palavra que eu vou trazer, mas fala muito a respeito do que a Luciana pregou hoje de manhã. Vamos lá, vou citar dois textos onde as pessoas não consultaram a Deus antes de tomar uma decisão, e um que a pessoa tomou a decisão consultando a Deus. Ou melhor, Deus falou com ela e ela ouviu. Rute, capítulo de número 1.
Ruth, irmãos, é um livro, para mim, um dos livros mais lindos da Bíblia. Ele conta a nossa história antes de nós existirmos. Se você ler o livro de Ruth, compara com a nossa história. Se tem algum judeu aqui, é o contrário, tá bom? Mas se não tem, se todos nós somos gentios, é a nossa história sendo contada ali. Não tínhamos direito de nada, vivíamos num mundo de idolatria e fomos remidos por alguém, ensinados por alguém. Tivemos uma escolha de voltar para trás ou ir para frente e fomos remidos por Boaz, naquela época, que era tipificando Jesus Cristo. Amém? Elimeleque tomou uma decisão de sair de Belém para ir para Moabe sem consultar a Deus. E sofreu. Tanto sofreu que depois ele veio a morrer, não que ele fosse, se ele tivesse em Belém ele ia viver, eu não acredito assim, eu acho que se é o tempo ele ia morrer tanto em Belém quanto em Moabe, mas ele morreu, e ali quem padeceu foi sua esposa, e a sua esposa acredita aquilo a Deus, e quando ela volta, ela muda até o nome dela, né? Ela passa a querer ser chamada por Mara, que significa amarga, mas ele não consultou a Deus antes de sair. O segundo exemplo está em 2 Reis, capítulo de número 8. Lembra da sunamita? Deus fala através de Eliseu para ela, ó, sai da sua terra, porque vai virar fome. 7 anos de fome. E ela não pensa 2 vezes, ela sai. E dados 7 anos de fome, ela volta. E quando ela volta, essas coisas eu acho lindo demais. A gente às vezes acha que é coincidência e é Deus trabalhando, né? Quando ela volta, está o rei aqui, Geazi aqui. Geazi era o moço do profeta. E o rei pede para Geazi, Geazi, me conta alguma coisa que você viu através do profeta. Geazi podia ter contado N histórias diferentes, irmãos. N histórias diferentes. Então, enquanto aquela mulher estava vindo de Moab, ou melhor, da cidade que ela foi, para a cidade que ela estava, antes de sair, Geazi começou a contar justamente a história dela. E quando ela chega, Geazi diz, Rei, essa é a mulher que eu estava te falando. O que acontece com ela, irmãos? Ela ganha tudo que ela tinha deixado, que eram as terras dela, mas tudo que deu naquele tempo que ela estava fora, o rei recompensou. Por quê? Porque ouviu a voz de Deus, tanto para ir quanto para voltar. E agora eu quero entrar aqui no texto que a gente vai pregar. Podemos ver que isso era prática, né, irmãos? Essa consulta ao Senhor. E nesse texto que a gente vai ler, a gente vai ver Deus interfere nas nossas situações. Deus envia resposta no deserto. A presença de um crente fiel muda a situação. O louvor atrai a presença de Deus. Deus vai além do que pensamos ou por muitas vezes pedimos. Teria muito mais pontos aqui, irmão, mas eu separei só 5 para a gente falar nesse capítulo 3, tá bom? E antes de nós entrarmos nele, a gente precisa entender algumas coisas, porque senão fica meio vago. Quando Davi reinava sobre todo Israel. Quando veio Salomão, Salomão também reinava sobre todo Israel. Quando Salomão morre, vem os filhos de Salomão e o reino é dividido. Reino do norte, cuja capital é Samaria, e reino do sul, cuja capital, ou melhor, o reino do sul, que é Judá, cuja capital é Jerusalém. Em Jerusalém, naquela época desse texto, reinava Josafá. Em algumas versões vai falar Jeosafá. No reino do norte, reinava Jorão, ou Georão. Se você ver algumas versões, você vai ver nomes diferentes, mas são as mesmas pessoas. E o que acontece? Jorão, você vai conhecer quem era Jorão. Jorão era filho de Acabe com Jezabel. E a Bíblia vai dizer no primeiro versículo as características desse rei. Que diz assim, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, porém
não como seu pai, nem como sua mãe, porque tirou as estátuas de Baal que seu pai fizera. Contudo, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, com que fizera Israel pecar, não se apartou deles. Eu não vou entrar nos pecados de Jorão, mas ele tinha tudo para dar certo e ele fez tudo errado. Colocou quem não devia no lugar que não devia, tirou títulos de coisas de Deus e fez outras coisas, e aí contaminou todo o povo. E Jorão foi na dele. E aí eu só queria tomar uma expressãozinha aqui, tomando cuidado com as expressões, né, irmãos? Acho que você já deve ter ouvido isso, né? Isso não tem nada a ver. Tomemos, pois, muito cuidado, porque às vezes nós tiramos tudo e deixamos uma coisinha assim, ó. Mas aquilo lá também faz mal, tá bom? Então tome muito cuidado com essa expressão. Ah, isso não tem nada a ver. Consulta a Deus. Se Deus falar para você que não tem nada a ver, amém, Jesus. Mas se você já começar a sentir dos moabitas, qual era o esquema que eles faziam? Eu não vou te matar, mas eu vou te tributar. Então, de mês em mês, você vai pagar para mim. Então, ele fez uma aliança com esse povo. E Acabe morreu. O que o rei de Moabe fez? Eu não vou te pagar mais. Se vira, eu não vou te pagar mais. E aí, Jorão ficou com medo. Né, irmãos? Ele ficou com medo. E o que ele faz? Ele começa a passar o exército dele em revista. O que é isso? Ele vai olhar se o exército está qualificado, e tanto em qualidade quanto em número, né? Quantitativo e qualitativo. E ele vê que não está. Então fica uma primeira aplicação para a gente. Cuidado com as alianças que a gente faz. Sociedade, amizade, tudo isso, irmãos, conta. Não que eu estou falando para você não fazer, não é isso. Busque primeiro a direção de Deus. Busque primeiro a Deus. Se Deus falar para fazer, faz. Se não falar, não faz. Ah, irmão, mas se Deus demorar? Se demorar, na minha visão, é porque é não. Então não faça. Amém? Até porque a Bíblia diz assim, ó, Salmo 24, verso 1 diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Do Senhor é tudo, irmãos. Então, se tiver que fazer alguma coisa, faça pautada com Deus. E aí, o que aquele rei faz? Ele, com medo, ele chama Josafá. Josafá, ele manda um mensageiro, versículo de número 7. Josafá, você sobe comigo? Ele fala, eu subo. Ele fala, eu subo. Os meus cavalos são os seus, o meu povo são os seus. E ele pergunta, por onde subiremos? É a única pergunta que Josafá faz. E ele disse, pelo caminho do deserto de Edom. Porque ele ia pegar um outro rei lá e subiria os 3 reis com os seus 3 exércitos. Aí eu te pergunto, mais uma aplicação para a gente. Josafá, irmãos, é aquele que eu li lá. Que quando Acabe veio chamar ele, ele falou assim, consulta hoje a palavra do Senhor. Se você ler o capítulo 22 do livro de 1 Reis, você vai ver isso. E é interessante até, porque Acabe fala que consultou. Só que Josafá conhece. Então ele fala assim, esses que você consultou não vale. Porque ele só vai falar para você aquilo que te interessa. Manda outra pessoa para cá. E aí quando ele manda um outro profeta, eu não vou te contar a história, mas ele vai te falar uma outra coisa. Bem diferente do que ele tinha falado. Só que dessa vez, irmãos, ele não faz isso. Ele vai. Ele simplesmente vai. É interessante isso, né? Era um homem que buscava a Deus, que fazia tudo, mas naquele momento ele deixou passar. Ele simplesmente deixou passar. E sabe que eu vejo isso, irmãos? A gente. Por quê? Quando nós começamos, nós aceitamos Jesus, nós vivemos no primeiro amor, nós temos uma situação, né? Nós viemos mais à igreja, nós oramos mais, nós lemos mais, nós nos dedicamos mais. É como o Gideones disse de manhã, né? Nós vestimos a armadura. Aí parece o seguinte, né? Vem passando o tempo. Aí hoje eu tiro a couraça. Daqui a pouco eu tiro outra coisa. Daqui a pouco eu tiro outra coisa e fico só com a espada. E vem andando, e vem andando. Daqui a pouco
eu largo a espada e vou tomar água. E fico. Ah, nada acontece, nada não sei o quê. E vem o inimigo. E aí eu estou desprotegido, irmãos. Eu vejo isso como uma situação. Era um homem temente, fiel a Deus, mas que vacilou. E você vai ver o que vai acontecer aqui no texto. Versículo de número 9. 7 dias no deserto, que eles caminharam. A caminhada sem direção gerou uma necessidade. A falta de água. Aí, meu irmão, é na dificuldade que a gente conhece as pessoas, né? Aí vamos ver o que vai falar aqui. São 3 reis. 2 vão falar, um não vai falar nada. Olha o que disse Jorão através da dificuldade. Então disse o rei de Israel, versículo de número 10. O Senhor chamou a esses 3 reis para entregá-los na mão dos moabitas. Aí eu te pergunto, Deus falou para ele ir? Deus falou para ele ir? Não falou nada, ele nem perguntou. Como é que agora ele põe a culpa em Deus? Não é verdade? Mas mesmo assim, você vai ver que Deus, ou melhor, Deus não interfere nas nossas decisões. Mas através de um pedido que vai acontecer aqui, Deus vai intervir. Então as nossas decisões, irmãos, Deus não interfere. Por isso que nós temos que tomar cuidado com elas. Olha só o que vai acontecer. Jorão murmura. Aí parece que dá uns 5 minutos lá em Josafá. E Josafá fala assim, tem algum profeta do Senhor por aqui? Aí um dos exércitos de Jorão diz para ele, tem sim, tem aquele que derramava água na mão de Elias. Aí olha o que Josafá vai falar, com ele está a palavra do Senhor. Com ele está a palavra do Senhor, né? Versículo de número 12. Disse Josafá, está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, o rei de Israel, Jeosafá e o rei de Edom desceram a ter com ele. Olha que interessante, né? Uma pequena pausa aqui, uma digressão. Você vê a palavra desceram. É interessante que Deus está num alto e sublime trono. Mas quando nós queremos falar com Ele, nós não subimos num outro trono. Nós descemos. Nós descemos. Jeremias capítulo de número 18, versículo 1 e 2. E veio a palavra do Senhor a mim dizendo, desce à casa do oleiro, porque ali falarei contigo. Ao descer de novo. Toda vez que você lê a palavra descer, irmãos, presta bem atenção. Presta bem atenção. E aquele povo começa a descer. E eles chegam ao profeta. E olha o que o profeta vai falar, irmãos. Versículo de número 13. Mas Eliseu disse ao rei de Israel, que tenho eu contigo? Vai aos profetas do teu pai e os profetas da tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse, o cara é teimoso, irmãos. Olha o que o cara vai falar de novo. Não porque o Senhor chamou esses 3 reis para entregá-los nas mãos dos moabitas. Quer dizer, de novo, irmãos, ele não tem a humildade de falar assim, nós erramos, nós carecemos da benevolência do Senhor. Não, ele culpa de novo a Deus. Não, Deus colocou aqui para entregar na mão. Deus não fez nada, irmão, quem tomou a decisão foi ele. Mas olha só, olha o 14, versículo de número 14. E disse Eliseu, vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia nem para ti. O que a gente pode aprender aqui, irmãos? A presença de um crente fiel muda a situação. Vamos ver um exemplo? Lá atrás, a Bíblia diz que Abraão estava na tenda, para o lado de fora, e vem 3 varões, o Senhor e 2 anjos. E ali Abraão acolhe aqueles homens, come com eles, e ele sai a andar. E ele anda junto com Josafá, ou melhor, junto com Abraão. Deus andando junto com Abraão, o próprio Senhor. Em determinado momento,
diz que aqueles dois homens vão na frente e Abraão e o Senhor ficam. E o Senhor revela que ele ia destruir Sodoma. Não é isso? Não é assim que conta a história? Gênesis capítulo 18, versículo do 23 ao 33. E ali, Abraão diz assim: Senhor, se tiver 50 fiéis ali, o Senhor mesmo assim vai destruí-los? O Senhor fala: não vou. Por amor, não vou. Se tiver 45, não vou. Se tiver 30, não vou. Senhor, me perdoa, mas se tiver 20, não vou. Se tiver 10, não vou. Irmãos, o que eu estou querendo dizer com isso? A presença de um crente fiel mudou a situação. Deus ia destruir aquele lugar. Mas Abraão interferiu. E Deus o ouviu. A presença de um crente fiel muda a situação. A sua presença muda o seu lar. A sua presença muda a sua família. A sua presença muda o seu emprego, muda a sua escola, muda a faculdade, muda aonde você estiver, irmãos. Aonde você estiver, o ambiente se transforma. Quem já não ouviu, né, irmão, a expressão: nossa, você tem alguma coisa de diferente. Você não é igual aos outros. Você, quando chega, parece que vem uma paz junto com você. Né? Que bom que nós ouvíssemos isso todos os dias, não é verdade? Bom, a presença do crente fiel muda a situação. Versículo de número 15. Olha o que Eliseu vai pedir, irmãos. Que coisa maravilhosa. Ora, pois, trazei-me um músico. Em algumas versões, levita, tangedor. E sucedeu que, tocando o músico, olha o que acontece, irmãos. Veio sobre ele a mão do Senhor. Mais um ponto de aplicação para a gente. A adoração chama ou convida a presença de Deus. Está vendo aqueles meus irmãos que estavam tocando aqui comigo? A nossa adoração chama a presença de Deus, irmãos. Eu acho lindo, é uma analogia minha, tá bom? Eu vou ler um versículo aqui de Isaías 2 e 3, e depois eu vou fazer uma conjectura minha. Se servir para você, guarda ela, irmãos. Guarda ela no seu coração, tá bom? Vamos ler a primeira palavra. Isaías capítulo de número 6, versículo 2 e 3. Muito conhecido. No ano que morreu o rei Uzias, tá bom? Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 asas cobriam seus rostos e com 2 cobriam seus pés. E com 2 voavam e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. A Bíblia diz que a terra é o escabelo dos pés do Senhor. Escabelo é um degrauzinho, né? E o Senhor... Então, o que eu, conjectura minha, tá bom? Os anjos estão lá adorando o Senhor 24 horas, como diz em Apocalipse. Quando começa um culto, irmãos, e aí estende esse culto para sua casa também, tá bom? Eu quero crer que os anjos param para que a nossa adoração suba. Amém? E a unção de Deus desça. Então, toda vez que nós viermos aqui, seja daqui de cima, seja aí de baixo, louve a Deus. Tenha um estilo de vida de adoração. Um estilo de vida. Da última vez que eu preguei, se eu não me engano, eu falei sobre estilo de vida. Era em Lucas, eu não vou me lembrar a referência, mas um doutor da lei faz uma pergunta a Jesus: que farei eu para herdar a vida eterna? Aí Jesus diz, né? Como lês? Ou melhor, como entendes a lei? E aí o homem diz como ele entende. E Jesus diz: fazer isso e viverás. Quer dizer, Jesus estava falando, tenha vida assim. E aí eu repito isso novamente, tenha essa vida de adoração. Acorde, adore. Ande, adore. Converse, adore. Em pensamento, adore. Por quê, irmãos? Porque isso chama a presença de Deus. Isso muda todo o ambiente. Tenha isso como premissa. Um livro antigo chamado Bom Dia Espírito Santo. Benihim diz que ele acordava e ele dizia: Bom dia Espírito Santo. E ele diz que invadia o ambiente do quarto dele a presença do Espírito Santo. Que nós tenhamos isso para nossas vidas. Uma vida de adoração. Quando nós cantamos, né? Maravilhosa graça
Teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz. Eu quero crer, irmãos, pelos olhos da fé, que os anjos param e o Senhor olha para nós. Olha para nós. Tenhamos a vida assim, irmãos, em constante louvor e adoração ao Senhor. Versículo de número 16. E aí acontece, né, irmãos? O que acontece? Deus envia a resposta no deserto. Após a adoração, veio a mão do Senhor. E Deus vai dar resposta para ele. Mesmo agindo por muitas vezes por impulso, quando clamamos, Deus nos ouve. Versículo de número 16. E disse, assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas. Porque assim diz o Senhor, não vereis vento e não vereis chuva. Todavia, este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós, o vosso gado e os vossos animais. Aí eu deixo uma questão para a gente. Não questione a estratégia do Senhor. Não questione. Você prestou atenção? No deserto, Deus mandou cavar valas, né? Cavar covas no vale. Mas não ia vir vento e não ia vir chuva. Mas ia se encher de água. Veja só, vamos voltar um pouquinho. O povo invade ali, atravessa o Jordão e vai para frente de Jericó. Homens de guerra. O que Deus fala para eles? Vocês não vão guerrear com ninguém. Vocês vão fazer um buzinaço. Não é verdade? Roda aí, todo dia uma vez. E no último dia vocês vão rodar 7 vezes. Quando tocar lá, que gritar e a buzina tocar, vai cair. Vai cair. E por que às vezes a gente quer brigar, a gente quer discutir, a gente quer levar para outro sentido? Irmãos, não questione a estratégia de Deus. Não questiona, apenas obedece. Vamos ver o que vai acontecer, porque Deus vai fazer muito mais. O problema foi resolvido, não foi? Eles estavam com sede, eles acharam um profeta, o profeta pediu um músico, a mão do Senhor veio e deu recado. O recado foi dado. Não estava? Estava ou não estava? Amém, estava. Mas como Deus vai além, né? Olha só, como Deus vai além do que eles pediram, vamos ver o que Deus vai dizer no verso 18. E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor. Também te entregará ele os moabitas nas vossas mãos. Talvez, irmãos, você nem pediu certas coisas. Porém, Deus sabe que aquilo é bom para você. Sendo assim, Ele vai entregar nas suas mãos. Ele vai entregar nas suas mãos, irmãos. Deus falando para nós, né, irmãos? Não vou apenas abrir a porta do emprego. Eu vou te capacitar para que você se mantenha lá. Não vou apenas curar a ferida, vou restaurar o corpo. Não vou apenas curar o corpo, vou tratar a mente. Vou tratar a mente. O povo saiu do Egito, andava no deserto, mas a mente estava lá no Egito. E por isso sofreu, porque a mente precisa ser tratada. Não vou restaurar apenas o casamento, vou te dar sabedoria para lidar com os problemas do dia a dia. É isso que Deus vai fazer por nós. Às vezes nós oramos, Senhor, restaura tal coisa, faz tal coisa. Deus vai fazer além, irmãos. Amém, além, amém, irmãos. E vamos ver o que vai acontecer aqui para a gente finalizar. Versículo de número 20. E sucedeu que pela manhã, oferecendo-se às ofertas dos alimentos, eis que vinham as águas pelos caminhos de Edom, e a terra se encheu de água. Oh, coisa linda, né, irmãos? Glória a Deus. O povo saiu da presença do profeta, já incumbido da palavra de Deus no coração, e foi fazer o quê? Foi oferecer sacrifício. E no momento de oferecer sacrifício, o que começou a acontecer? Brotava água, irmãos, brotava água. Esse é o poder de Deus. Às vezes a gente vê uma barreira e fala assim, eu não vou conseguir passar. Ou o Senhor tem que derrubar. Quem disse? Deus pode te fazer passar por cima. Deus pode te fazer passar por cima. Por que o medo?
Por que o medo de andar sobre as águas? Como nós cantamos aqui. Se Deus é conosco. Aleluia, Jesus. Não questione a estratégia do Senhor, como eu disse. Porque é aquele que é onisciente, onipresente, onipotente, sabe de todas as coisas. Vamos ler o resto aqui, para a gente finalizar, do 24 ao 21, para a gente fechar o capítulo. Ouvindo, pois, todos os moabitas, que os reis tinham subido para pelejarem contra eles, convocaram a todos que cingiam o cinto e daí para cima, ou melhor, vamos ler de novo. Convocaram a todos os que cingiam o cinto e daí para cima e puseram-se às fronteiras. E levantando-se de madrugada e saindo o sol sobre as águas, viram os moabitas de fronte deles as águas vermelhas como sangue. Eu quero parar aqui por enquanto. Eu fui estudar um pouco e diz que esse solo da Idumeia era um solo vermelho. E aí olha a estratégia de Deus. Meu Deus, é maravilhoso. Isso é coisa minha, tá? O que eu vou falar agora não está escrito na Bíblia, não. Se Deus tivesse mandado chuva, o inimigo ia ver. O solo ia ficar vermelho, mas ia saber que era chuva. Como Deus fez a água brotar, não veio vento, não veio chuva, quando eles olharam a terra vermelha, o que eles falaram? Vamos ver o que eles falaram? E disseram, isto é sangue, certamente que os reis se destruíram a espada e se mataram um ao outro. Agora, pois, apressa, moabitas. Então, quer dizer, eles largaram tudo e foram correndo só para o despojo, irmãos. E olha ver o que vai acontecer. Porém, chegando eles ao arraial de Israel, os israelitas se levantaram e feriram os moabitas, os quais fugiram diante deles. E ainda os feriram nas suas terras, ferindo ali também os moabitas. E arrasaram as cidades, e cada um lançou a sua pedra em todos os bons campos, e os entulharam e tamparam todas as fontes de água, e cortaram todas as boas árvores, até que só Kir-Haresete deixaram ficar as pedras, mas os fundeiros a cercaram e feriram. Pronto, irmãos. Deus cumpriu tudo o que Deus falou. Mandou água e entregou o inimigo. Por quê? O inimigo, quando viu que era sangue, achando que era sangue, subiu despreparado. Subiu despreparado. E aí o povo, se aproveitou. Deus cumpriu sua palavra. Então, para a gente concluir, irmãos, Deus interfere nas nossas situações. Deus envia resposta no deserto. A presença de um crente fiel muda a situação. O louvor atrai a presença de Deus. Deus vai além do que pensamos ou por muitas vezes pedimos. Tenha sempre, na minha opinião e convicção, tenha sempre esse versículo na sua mente. Salmos 24, verso de número 1. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. E para a gente encerrar, João 15, versículo de número 5, que diz assim: Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amém, irmãos? Se põe de pé, vamos orar a Deus. Pai, eu te louvo, eu te agradeço por essa oportunidade de trazer a tua palavra. Que a tua palavra, Senhor, venha trabalhar cada dia em nós, nos nossos corações, na nossa mente, tratando, Senhor amado, naquilo que a gente não consegue e às vezes aquilo que a gente às vezes esquece. Senhor, fica cada dia mais conosco, nos firma cada vez mais, para, Senhor amado, estarmos presente contigo e ouvirmos a tua voz, estando nós no deserto ou não. Em nome de Jesus eu te peço, Deus. Amém, Jesus.